Paz, irmãos, esse é o segundo vídeo, segunda parte do estudo sobre a aliança com Adão. Nessa segunda parte a gente vai ver um pouco de um aspecto importante dessa aliança, que é o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden, ele tem muitos paralelos que a gente vai ver no estudo hoje com o tabernáculo. O tabernáculo foi feito através de Moisés com Israel. E a gente sabe que tudo no tabernáculo apontava para Cristo, tudo ali estava apontando para Cristo. E as coisas no Jardim do Éden também. A gente vai ver esses paralelos, para a gente ver os paralelos que tem entre as alianças. Então, no Jardim do Éden, o que era uma característica é que Deus, ele andava pelo jardim. E essa palavra andar em hebraico é a palavra halak. E a gente vai ver que no tabernáculo a gente via que a presença de Deus também andava pelo tabernáculo, é a mesma palavra. Então, por exemplo, aqui em Gênesis 3, no jardim, Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, então aqui essa palavra andava é halak. Lá no tabernáculo, que a gente vê em Levítico 26:12, diz assim, 11:12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós. Esse andar, halak. A gente vê também Deuteronômio 23:14, por exemplo, fala a mesma coisa. Então, paralelo. No jardim, Deus andava pelo jardim, e no tabernáculo, Deus andava pelo tabernáculo. Um outro paralelo é que quando os humanos foram expulsos do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins para guardar a porta do jardim. Ele colocou 2 querubins. E uma outra coisa é que a entrada do jardim também ficava ao oriente. A gente vê em Gênesis 3:24, diz assim: e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden. Então a gente vê que ele colocou querubins ao oriente, exatamente como era no tabernáculo. No tabernáculo existia 2 querubins que guardavam a Arca da Aliança. Você pode ver em 1 Reis 6, em Êxodo 25. Não vou ler todos os textos aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas eu vou colocar no vídeo, eu vou colocar as referências aqui se vocês quiserem dar uma olhada. Um outro paralelo é que no centro do Jardim do Éden tinha a árvore da vida. E no centro do tabernáculo a gente vê a menorá, que é aquele candelabro de sete pontas que tem o formato de uma árvore, é como se fosse uma árvore. Um outro paralelo que a gente vê entre o jardim e o tabernáculo é que a responsabilidade dada para Adão era de cultivar e de servir, de guardar o Jardim do Éden. E a gente vê que no tabernáculo, os levitas, eles tinham essa mesma responsabilidade de servir e de tomar conta do tabernáculo. E a gente vai ver em Gênesis 2:15 a tarefa que Deus deu para Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essas palavras no hebraico, a gente vai ver aqui, Gênesis 2:15. Aqui, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim para cultivar, vai ser a palavra abad, e guardar, vai ser a palavra chamar. E essas duas palavras, elas só aparecem juntas de novo nesse contexto de você cultivar e guardar algo em Números 3, Números 8 e Números 18. Só que na sua tradução em português vão estar palavras diferentes. Mas se a gente for aqui em Números 3, de 7 a 8, vai estar aqui, ó: cumpram seus deveres, chamar, para com ele, para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem, abade. Aqui em Números está traduzido como cumprir e ministrar. Lá em Gênesis está como cultivar e guardar, mas no hebraico são as mesmas palavras.
E elas só aparecem juntas no Jardim do Éden e no tabernáculo. Então a gente vê esse paralelo entre a responsabilidade de Adão para com o jardim e a responsabilidade dos levitas para com o tabernáculo. Outro paralelo que a gente vê é que, de acordo com Gênesis 2:10, saía um rio do Éden para regar o jardim. E era esse rio que trazia a vida, né, para o lugar. E assim como no Salmo 46:4, diz que o rio ele alegra a cidade de Deus. E também em Ezequiel a gente vê um rio saindo da Nova Jerusalém. No jardim a gente tem a presença divina, assim como no tabernáculo a gente tinha a presença divina. E um outro paralelo interessante é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai ver aqui em Gênesis 3:6. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era agradável aos olhos e desejável ao entendimento. E se a gente for ver o Salmo 19, a respeito da lei que foi dada lá na aliança com Israel, que está em paralelo com o tabernáculo, Salmo 19, de 7 e 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então aqui a gente vê a lei no tabernáculo, que ela era pura e iluminava os olhos. E em Gênesis 3:6, a gente vê que a árvore do conhecimento, ela era agradável aos olhos. E a gente vai ver que a árvore do conhecimento era desejável para dar entendimento. E a lei, ela dá sabedoria aos simples. Então a gente tem esse paralelo entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a lei, que ficava dentro da Arca da Aliança. As 2 tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, elas ficavam dentro da Arca da Aliança. E quem tocasse na Arca da Aliança morreria, assim como quem tocou, né, na árvore do conhecimento do bem e do mal, teve uma morte espiritual. Então a gente tem vários paralelos. Existe também um paralelo da criação, porque na criação Deus fez o mundo em 6 dias e ele descansou no 7º. E assim como no tabernáculo, dos capítulos 25 até o capítulo 40 de Êxodo, Deus dá 6 comandos para construir o tabernáculo, e quando o tabernáculo fica pronto, ele descansa no tabernáculo. E ele começa a habitar no tabernáculo. Então é o descanso, tem mais paralelo da criação com o tabernáculo. E um outro paralelo é que a gente vê que Deus, após a queda, ele faz uma roupa, né, túnicas para Adão e Eva. Assim como Moisés, ele faz túnicas para os levitas que vão servir e guardar o tabernáculo. Que eles são os sacerdotes do tabernáculo, e Adão, ele era o sacerdote do jardim. Então, com todos esses pontos que a gente viu sobre todos esses paralelos entre o Jardim do Éden e o tabernáculo, sobre a imagem e semelhança que a gente viu na parte 1 do estudo, a gente vê que Adão, ele é um tipo de Cristo. A gente já falou sobre isso, que Adão, ele é um tipo de Cristo. Tanto é que Paulo fala que Cristo é o último Adão, é o segundo Adão. Então, com todas essas evidências, a gente vê que Deus, ele tinha uma aliança com Adão, mesmo a palavra aliança não estando presente no texto ali em Gênesis 1, Gênesis 2, não tem a palavra aliança explicitamente, mas implicitamente a gente vê essa aliança. E o objetivo da criação era o 7º dia, o descanso. E as alianças, elas vão ter uma progressão, elas vão progredindo no plano de Deus, na revelação que Deus vai dando para a gente alcançar esse descanso, que a gente encontra apenas em Cristo, na nova aliança, que é a última aliança com Cristo. Então todos esses paralelos nos mostram que
que existiu sim uma aliança com Adão. E um texto que deixa isso bem claro vai estar em Oséias, deixa eu achar aqui, Oséias 6, de 6 a 7, vai dizer assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Presta atenção no versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então aqui no versículo 7 diz que eles transgrediram a aliança como Adão. Então aqui Deus já está dizendo com todas as letras que sim, que existiu essa aliança com Adão, mesmo não tendo a palavra aliança lá no texto. Então esse é o fim do nosso estudo sobre a aliança com Adão. Nos próximos vídeos, no próximo vídeo dessa série de vídeos, a gente vai ver então a aliança com Noé e a gente vai na sequência vendo cada uma das alianças. É isso, irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, até a próxima.